Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui estamos chegando mais uma vez, retornando mais uma vez a este ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos constantemente a Deus, a este Pai misericordioso, a esta força suprema do universo, por ter nos concedido e nos conceder constantemente oportunidades. Agradecermos a Deus pela oportunidade maior da vida. Agradecermos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo evolutivo. Gratidão a Deus por tudo isto, gratidão a Deus também por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Gratidão a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor, esta fabulosa, maravilhosa proposta pedagógica que Jesus deixou para todos nós. E aqui nós nos encontramos refletindo com base nela. Gratidão a Jesus por todos estes ensinamentos. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. É com satisfação que aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado, mais um momento que o Senhor nos concedeu, mais uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão número 268, que estamos falando, comentando acerca das provas, a escolha das provas para uma nova existência. Questão número 268, que se encontra no livro 2º, capítulo 6º, e o capítulo 6º tem como título Vida Espírita. E conforme havíamos dito, estamos estudando acerca da escolha das provas. Neste dia em que nós lembramos os nossos entes queridos que nos antecederam, o retorno à pátria espiritual, o retorno para a verdadeira morada, e com a certeza de que a vida continua, que a morte não existe. O que existe é simplesmente uma mudança de estado, uma mudança do mundo físico para o mundo espiritual, um retorno do mundo físico para o mundo espiritual, assim como aconteceu uma mudança nossa do mundo espiritual para o mundo físico quando reencarnamos. Mas conforme sabemos, conforme acreditamos, temos a certeza na bondade infinita do Senhor da vida, Ele jamais iria nos separar pela eternidade. Apenas uma separação momentânea, uma separação física, porque espiritualmente falando, nós continuamos juntos, nós continuamos ligados aos nossos entes queridos, que fecharam os olhos carnais aqui na vida física. Então, gratidão a Deus. Então, hoje, a questão número 268, que estudaremos
mais uma questão acerca da escolha das provas, Kardec formulou o seguinte questionamento aos espíritos superiores: até alcançar o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente provas a suportar? Ou seja, até nós alcançarmos aquela condição de perfeição relativa, porque perfeição absoluta só a Deus pertence, até alcançarmos aquela condição de angelitude, aquelas condições necessárias de habitarmos mundos celestes, mundos felizes, nós teremos que passar constantemente por provas, suportarmos provas. Então este foi o questionamento formulado por Kardec, ao que os espíritos superiores, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: sim, teremos sim que suportar provas enquanto estivermos realizando esta caminhada rumo à chamada perfeição, rumo à chamada purificação, iluminação. Então, sem sombra de dúvida que sim, mas elas não são como as entendeis, pois chamais de provas as tribulações materiais. Então aqui eles nos chamam a atenção que em muitas situações aquilo que chamamos ou que classificamos como provas, em verdade não são provas para o mundo superior, para o mundo espiritual superior. São apenas tribulações materiais, tribulações da vida aqui no plano material. E aí eles acrescentam: ora, o espírito alcançando um certo grau, sem ser perfeito, não tem mais provas a suportar, porém tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não lhe são penosos, não fosse senão o de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Então aqui eles lembram que nós, enquanto estivermos realizando esta caminhada rumo a esta perfeição, nós passaremos por diversas e diversas provas, suportaremos diversas e diversas provas. No entanto, quando atingirmos um certo grau de aperfeiçoamento, que aqui eles não estabelecem uma linha delimitadora, porque isto não é possível. Então, quando atingirmos um certo grau de aperfeiçoamento, não mais suportaremos provas, mas teremos diversos e diversos deveres a cumprirmos, em especial auxiliando outros espíritos, outros irmãos nossos, na sua melhoria, no seu aperfeiçoamento, na sua caminhada, que para nós não será nenhuma dificuldade, porque já teremos atingido um determinado grau de evolução e que cumpriremos estes deveres com a maior satisfação, com o maior prazer, simplesmente satisfação, felicidade, prazer em servir ao semelhante, em auxiliar irmãos e irmãs que se encontrem na retaguarda. Então, assim, Kardec formulou este questionamento no item 268 e a espiritualidade amiga, respondendo a Kardec e a todos nós, deu esta resposta, esclarecendo a todos nós. Mas, para aprofundarmos um tanto mais acerca desta questão 268, acerca deste suportar provas, é preciso que estudemos um pouco mais e assim o faremos, conforme estamos realizando este estudo singelo do livro O Livro dos Espíritos, questão a questão, conjuntamente com a coletânea Filosofia Espírita do Espírito Miramês,
Filosofia Espírita, que é composta, esta coletânea, por 20 volumes, em que Miramês comenta cada uma das 1019 questões de O Livro dos Espíritos. Então, assim, Miramês comentou esta questão 268, ampliando os horizontes para nós em relação aos esclarecimentos quanto ao assunto, quanto às provas. Então, a questão 268, os comentários feitos por Miramês através da mediunidade de João Nunes Maia, estes comentários estão no capítulo 13 do volume de número 6 da coletânea Filosofia Espírita, que tem como título As Provas Têm um Fim? Então, aqui Miramês deu um título a este capítulo na forma de um questionamento. As provas têm uma finalidade, ou têm um fim, ou um dia elas terminarão? Ou também essas provas têm uma finalidade para a nossa vida, para o nosso aperfeiçoamento? E aí Miramês comenta da seguinte maneira: o espírito em certas faixas evolutivas passa por provas, por vezes provas muito duras, por provas muito difíceis, com o objetivo de despertar ou aprimorar suas qualidades espirituais depositadas em sua consciência pelo Criador. Então, assim, Miramês nos esclarece que todos nós, na condição de seres imortais, que aqui nos encontramos no plano físico, bem quando nós retornarmos para o mundo espiritual, mas em especial aqui no plano físico, nós passamos e passaremos por provas difíceis, por provas duras, com o objetivo de despertar ou aprimorar as qualidades espirituais que se encontram depositadas na nossa consciência pelo Criador. O progresso da alma tem um preço. Então, Miramês aqui nos informa que o progresso da alma tem um preço. E este preço é exatamente a passagem pela porta estreita, que é aquele esclarecimento que Jesus nos deixou sobre aquela necessidade de fazermos esforços. Quando Jesus foi questionado sobre a chamada salvação, Senhor, haverá os que se salvam? Jesus respondeu àquele questionador: fazei esforços para entrar pela porta estreita. Então, assim, Miramês nos lembra que o progresso da alma tem exatamente este preço, que é o entrar pela porta estreita. A porta estreita é falada por Jesus para todos nós. Em princípio, diz Miramês, em princípio a criatura humana abusa dos poderes concedidos do ouro que lhe foi entregue por empréstimo do Pai. Então aqui ele nos lembra que, em princípio, ou seja, na nossa trajetória, via de regra, nós abusamos dos poderes que porventura foram concedidos ou venham a ser concedidos para nós, bem como dos recursos amoedados que o Senhor da vida nos entregou por empréstimo provisório. Bem como, diz Miramês, que nós abusamos da saúde que a vida nos ofertou. E a inferência disso são os sofrimentos, ou seja, a consequência desses abusos é exatamente os sofrimentos de toda a ordem que vem nos ensinar o roteiro mais proveitoso a trilhar. Então, assim, Miramês nos fala, nos orienta, nos esclarece que quando nós abusamos
dos poderes concedidos, quando nós não administramos os recursos que o Senhor nos emprestou, quando nós abusamos da saúde do corpo físico, bem como da saúde, em especial da saúde espiritual, nós arcamos com as consequências destes abusos, exatamente sofrendo as consequências, conforme aqui ele diz que quando nós fazemos isto, vem os sofrimentos na nossa vida, os sofrimentos de toda ordem, para nos ensinar o roteiro mais proveitoso a ser trilhado. Não é castigo de Deus, de forma alguma. Não pensemos assim, porque Deus não castiga, e hoje nós já sabemos disso. Hoje nós já temos a maturidade necessária e suficiente para entendermos isto, que o Senhor da vida não castiga as suas criaturas, que o Senhor da vida nos oferta constantemente oportunidades para a nossa melhoria, para corrigirmos o roteiro da nossa vida e encontrarmos aquele roteiro mais proveitoso, aquele caminho melhor para ser trilhado. Quando a lição é aprendida, lembra Miramês, que quando a lição é aprendida, cessa a necessidade da presença da dor, mestra incomparável, que deixa a criatura humana entregue a si mesma, consciente dos seus deveres. Então assim, Miramês nos lembra que quando a lição é aprendida, as dores são cessadas, ou as dores cessarão, porque não terá mais nenhum motivo para o sofrimento. Então assim ele diz que quando a lição é aprendida, cessa a necessidade da presença da mestra, da professora dor, que é aquela mestra incomparável, que deixa a criatura humana entregue a si mesma, consciente dos seus deveres. Então, quando nós chegarmos a esta condição de consciência dos nossos deveres, cessarão as dores, cessarão os sofrimentos, cessarão os desequilíbrios. Enquanto isto não aconteça, conforme já vimos anteriormente, devido às nossas escolhas equivocadas, nós passaremos por dificuldades, não por vontade ou por castigo de Deus, mas conforme nos disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, se passamos ou se venhamos passar por dificuldades, simplesmente o resultado da nossa semeadura, conforme também nos disse o apóstolo Paulo, que a semeadura ela é livre. Nós temos o livre-arbítrio. É lógico que esse livre-arbítrio não é ilimitado, ele tem um limite, mas nós temos o livre-arbítrio. No entanto, nós somos e seremos sempre responsabilizados pela semeadura. A semeadura é livre, no entanto, a colheita é obrigatória. E ainda, Miramês acrescenta que as provas, portanto, têm um fim. E quando o espírito já não necessita de passar por situações penosas, outros vêm a ser os seus deveres, quando ele empregará os valores conquistados com alegria no seu adiantamento e no seu progresso e no progresso dos que se acham na retaguarda, assim como ele mesmo recebe do alto a assistência dos seus caminhos de redenção. Então, conforme o título do capítulo, que é um questionamento, as provas têm um fim. Então, conforme já havíamos estudado na resposta da questão 268, e aqui Miramês repete, as provas terão sim um fim, quando nós aprendermos as lições, bem como as provas têm um fim ou uma finalidade, que é o aprendizado nosso. E aqui eu quero abrir um parêntese mais uma vez para abraçar fraternalmente
A todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, muito obrigado por sua presença, por sua participação. Onde quer que você esteja, aqui no Brasil, em diversos pontos aqui do Brasil e até mesmo de fora do Brasil. Vejo aqui a nossa irmã Arlinda Rodrigues, que está participando aqui do estudo e está lá em Portugal. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Então, fechando este parêntese, retornamos às palavras de Miramês, em que ele segue dizendo da seguinte maneira: tudo na vida progride. Isto nós já sabemos, nós já estudamos, nós já conhecemos, pelo menos em parte, acerca desta lei do progresso, esta lei natural, esta lei de Deus, que tudo na vida progride. A própria dor, que no mundo material é quase considerada como um fantasma apavorante, continua volatilizada entre os espíritos elevados, em outra faixa também evoluída e que dá prazer como deveres ante a paternidade universal. Então, tudo na vida progride. A própria dor, que no mundo material é quase considerada como um fantasma apavorante, continua volatizada entre os espíritos elevados. E ainda ele acrescenta: as virtudes do espírito têm sua expressão própria e com sua ascensão elas ganham pureza cada vez mais sublimada, de modo a iluminarem o espírito em qualquer estágio em que se encontre. Então, a virtude ou as virtudes do espírito têm a sua expressão própria. Cada um, conforme nós sabemos, e a doutrina espírita nos mostra de uma forma muito clara e transparente, cada um de nós, realizando a nossa caminhada, o nosso progresso, o nosso despertar espiritual, individualizado, mas fazendo esta caminhada individual e também coletiva. Então, cada um de nós estamos em um degrau desta escada evolutiva infinita, e as virtudes nossas, ou as virtudes que já conquistamos ou que estejamos conquistando, cada uma delas, ou para cada espírito, tem a expressão própria. A visão de Jesus, diz Miramês, a visão de Jesus em relação à sociedade humana era uma, e a da humanidade em si era outra, bem diferente. Então, sem sombra de dúvida, conforme aqui lembra Miramês, que a visão de Jesus quanto a nós era uma visão bem diferente da nossa visão quanto a nós próprios. Então, a visão de Jesus em relação à sociedade humana era uma, e da humanidade em si era outra, bem diferente. Foi por isso que ele, em muitos casos, falou por parábolas, deixando de dizer muitas coisas que as criaturas humanas não estavam preparadas para ouvir. Se até hoje muitos de nós ainda não compreendemos, ainda não entendemos muitos dos ensinamentos de Jesus, imaginemos nós há 2000 anos atrás, aproximadamente. Aí é que não entenderíamos ou não entendemos nada naquela época. Então, assim, Miramês nos esclarece que exatamente por isto que Jesus deixou diversos ensinamentos através de parábolas, as provas, se assim podemos chamá-las, para os benfeitores da humanidade, consiste em levá-los a auxiliar no progresso com a paciência, com o amor e com a energia necessários, e sentem eles muita satisfação nessas lutas. Então, conforme Miramês disse, também Kardec, juntamente com os espíritos superiores, que para os espíritos mais avançados, os espíritos mais esclarecidos,
quando essas provas e expiações elas cessam, eles continuam e continuarão cumprindo os seus deveres, auxiliando no progresso nosso com paciência, com amor, com energia e sentindo uma satisfação imensa em nos auxiliar e não encarando este trabalho, este cumprimento dos deveres para com a humanidade universal, não encarando isto nem como prova, nem como expiação. E ainda Miramês diz, cada vez que o espírito muda de plano, alcançando mais um degrau, ele sente a necessidade de deveres diferentes, reclamando a sua falta, pois sempre tem que lutar para se elevar. Então assim, é a nossa caminhada. Não chegaremos a um ponto em que não teremos mais deveres a cumprir. Quanto mais avançarmos, maiores serão as nossas responsabilidades, maiores serão os nossos deveres. Vejamos Jesus, que desde a formação, o início da formação do planeta Terra, há aproximadamente 5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito crístico e ficou na condição de governador espiritual do planeta Terra desde a sua formação até a atualidade e com certeza cada vez mais aumentando seus deveres. Então assim, não esperemos ficarmos à toa sem termos nada o que fazer quando evoluirmos. Então assim Miramês acrescenta que os espíritos superiores sentem alegria em amar o bem, onde quer que sejam chamados a servir e estão atentos à vontade de Deus sob as vistas do Divino Mestre. As provas dolorosas são breves. Então aqui ele diz que as provas dolorosas, em se comparando com a eternidade, elas são breves. As lutas, aí ele diz, as lutas não, as provas dolorosas são breves. No entanto, o cumprimento dos deveres, as lutas, elas não são breves, elas são pela eternidade. O esforço próprio para evoluir cada vez mais pois, eterno. Então aqui Miramês acrescenta que o esforço próprio para evoluir cada vez mais pois, eterno. Ou seja, Jesus continua na luta, se assim podemos dizer, continua no esforço constante para evoluir. Jesus continua o seu crescimento, Jesus continua o seu aprendizado, porque conforme nós sabemos, nenhum espírito, nenhuma criatura chegará à condição de criador. Perfeição absoluta, conforme nós também sabemos, só a Deus pertence. Então, qualquer um de nós não chegaremos um dia à perfeição absoluta, bem como Jesus e tantos outros espíritos na condição de Jesus ou mais evoluídos, continuam no cumprimento dos seus deveres, fazendo esforços para evoluir cada vez mais, porque a evolução ela é eterna, o crescimento é eterno. Quando se encerra um ciclo evolutivo, inicia-se outro em dimensão diferente. Essa é a vida dentro da vida de Deus. Então, quando se encerra um ciclo, outro ciclo se inicia em locais diferentes, em mundos diferentes, em dimensões diferentes. Porque a vida continua sempre, continuará sempre, porque a vida nossa está dentro da vida de Deus. E ainda Miramês nos esclarece da seguinte maneira, que os espíritos,
Os espíritos que estão na Terra, movendo-se em um corpo de carne, podem avaliar suas atividades e notar a que grau pertencem na ascensão para a libertação. Então aqui Miramês nos diz, conforme nós encontramos aquela escala, a escala espírita elaborada didaticamente por Kardec, lá pelas questões de número 100 aproximadamente, e questões seguintes, que os espíritos, nós que aqui nos encontramos na Terra, movendo em um corpo físico, de acordo com as atividades que estamos realizando, é possível nós sabermos a que classe nós pertencemos. Conscientes do que precisamos, devemos trabalhar para nos melhorarmos moralmente. Mas não devemos nos preocupar em ficarmos desperdiçando tempo e energia em sabermos a qual classe nós pertencemos. Trabalhemos simplesmente para subirmos cada vez mais os degraus da escada evolutiva. Então aqui ele diz que, conscientes do que precisamos, devemos trabalhar para nos melhorarmos moralmente sempre. Esse é o dever de todos nós, nos dois planos da vida. Então o trabalho é constante para o melhoramento moral nos dois planos da vida, ou seja, aqui no plano físico e no plano espiritual, porque vale a pena trabalhar. Vale a pena trabalhar pelo bem, para o nosso próprio bem, na lavoura íntima. E esta se reflete em tudo o que fazemos, tornando-nos conhecidos pelas nossas obras. Tornando-nos conhecidos pelas nossas obras, não pelos bens materiais que deixarmos por aqui, ou que acumulamos ou venhamos acumular ao longo da nossa trajetória aqui no plano físico, porque estes bens materiais não são nossos. Nós precisamos ser conhecidos e ficarmos conhecidos e reconhecidos pelas obras que realizarmos. E é por isso que vale a pena trabalhar pelo bem e pelo nosso próprio bem, para o nosso próprio bem, na lavoura íntima. E aí Miramês encerra dizendo: no fim das provas, brotará em nossa consciência a tranquilidade imperturbável. No final das provas, brotará em nossa consciência a tranquilidade sem nenhuma perturbação. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e tenhamos a certeza que vale a pena trabalhar no bem para o nosso próprio bem, conforme aqui nos esclarece Miramês. Não fiquemos apenas nas reflexões, mas coloquemos as nossas mãos em obra para melhoria nossa, para a transformação do nosso mundo interior. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Muito obrigado por sua presença e participação. Até breve, meus irmãos e irmãs.